Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da partida de hoje entre Palmeiras e Vasco, partida pelo Campeonato Brasileiro. Teremos aí a volta do Dudu e o Palmeiras vai jogar diante da sua torcida no Allianz Parque, partida de suma importância aí para o Alviverde Paulista. Nesse vídeo, trazendo aí o Eugênio, o Abel Neto, comentando aí a partida de hoje. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. 10, 12 dias que a gente teve aí para se preparar, foram um dia muito intenso de trabalho, de muita transpiração para a gente ajustar aquilo que precisa ajustar. Você ganha disputando, você ganha competindo, você ganha fazendo sempre o melhor que você puder, e a gente sabe que é o Vasco, é uma grande equipe, e a gente tem que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer, respeitar o nosso adversário, mas se impor, com o apoio do nosso torcedor na nossa casa, fazer o que a gente sempre faz, que é um jogo agressivo, que é um jogo para frente, que é um jogo para sempre buscar o gol, e a gente espera que a gente possa aí retornar desse período de data FIFA com vitória. Quando o Everton falava ali, ele citou grande equipe, é normal, tem que ter o respeito ao adversário, mas hoje o Vasco tem que melhorar muito para ser uma grande equipe de futebol. Grande clube nunca deixou de ser, mas grande equipe tem que melhorar muito, hein? Palmeiras entra muito favorito hoje à noite. Ou não, Mari Pereira? Ah, sim, entra bem favorito. Por mais que tenha questões ainda a serem resolvidas na temporada, já não tem mais o Endrick, que passa por algumas situações. O último jogo contra o Criciúma, aquele gol no finalzinho do Lázaro. Tem algumas questões, né, coletivamente falando do Palmeiras sobre desempenho. Mas o Vasco, assim, a sorte do Vasco é que a data FIFA chega logo depois da goleada. Porque se ele precisasse dar uma resposta imediata, esses jogadores sob uma pressão imensa. E esse momento do Pedrinho tentar retomar um pouco mais, aproveitando, né, a liminar para aí sim trabalhar da maneira como ele imagina para o Vasco, oferecer o que ele imagina para o Vasco de melhoria, mas eu estou muito curiosa para ver justamente essa parte anímica, porque foi uma porrada assim, absurda, o 6-1, já enfrentando o Palmeiras para precisar dar essa resposta, porque perder é normal. Perder hoje para o Vasco é normal, o Palmeiras é o melhor time. Né? Poucos são os times que vencem. O problema vai ser o desempenho. O problema vai ser a maneira como os jogadores do Vasco vão enfrentar essa partida. Diga, André. E eu acho que o Vasco, assim, até pela goleada histórica do Flamengo, por tudo que aconteceu, talvez seja um jogo mais complicado para o Palmeiras abrir espaço. Que acho que vai ser um Vasco bem para fechar a casinha. 10 atrás e um recuado? Eu ainda não tenho o Payet, eu acho a tendência é de um Vasco mais firme na marcação, embora eu concorde com a Mari. O Palmeiras é o favorito normal hoje, seria uma vitória e até com tranquilidade do Palmeiras, tendo em vista a diferença das equipes, ainda que o Palmeiras também sofra com seus desfalques da Copa América. E o Vasco também, além de tudo, né? O Medel vinha treinando como titular, talvez fosse jogar, e aí tem essa saída pro Boca Juniors, então também não sei o quanto que isso vai influenciar em algo que o Álvaro Pacheco possa ter pensado dentro da proposta do time, mas sinceramente eu acho que é um Vasco que deve se fechar, tendo em vista a diferença técnica entre as duas equipes e a pancada que sofreu, porque é o que você falou, Abel. Não dá para tomar outra dessa, porque ficaria muito pesado. Lembrando que antes da chegada do novo técnico, do Pacheco, já tinha levado uma de 4 do Criciúma, né? Em casa ainda. Vamos ver as prováveis escalações? E aí a gente fala um pouco mais, continuaremos a nossa resenha aqui sobre esse jogo Palmeiras e Vasco. Primeiro com o Verdão do Abel Ferreira, com o Everton, Marcos Rocha. Não tem noção do que virá. O Álvaro Pacheco dirigiu a equipe apenas naquela goleada sofrida para o Flamengo. Foi uma atuação ridícula do Vasco. E teve, desde então, um bom tempo para treinar, né? Isso foi no domingo da outra semana. Então, 10, 11 dias aí para trabalhar esse time e ver o que apresenta hoje. Que pedreira, hein? Palmeiras pela frente. O Palmeiras, mas ele não pode reclamar que não trabalhou. Trabalhou, teve tempo para treinar bastante e ver o que coloca em campo. Então,
tem ali a escalação no papel uma coisa, outra completamente diferente é o desempenho que o time vai ter dentro das 4 linhas logo mais. E o Palmeiras, com todas as modificações, é um time modificado, mas tem o seu padrão. A gente sabe o que esperar do Palmeiras. Não tem o Gustavo Gomes, entra o Naves, ok, perde muito de experiência. O Zé Rafael entrando no meio de campo não é problema nenhum, muito pelo contrário. Né? Melhor até, né? É um jogador de alto nível técnico, que foi titular durante tanto tempo, teve uma lesão e está voltando. E o Endrick, Abel, esquece, já passou, virou a página. Faz parte do passado, tem que entender a nova realidade do Palmeiras sem ele, porque ele não volta mais, pelo menos tão cedo, né? Sim. Nunca sabe o que vai acontecer no futuro. E é trabalhar com isso, ver acho que é a grande questão, né? O Palmeiras não fez uma grande atuação contra o Criciúma, mas ganhou fora de casa. E essa é a grande questão. O time é sempre muito regular e vai tentar encontrar ali as melhores saídas. Ainda tem, né? O Flaco Lopes, o Rony, essas possibilidades. Não tem mais o Luiz Guilherme, é outro, né? É outro que foi embora, que vinha sendo muito usado. Foi anunciado agora há pouco, inclusive, no West Ham. Eu fico imaginando o Estevão, né? Perdendo os companheiros. Os parceiros, os parças. E aí ele se vê ali, o único garoto agora entre os titulares. Vai depender muito disso, né? Muito. Do talento dele. Muito. A criatividade agora está muito dele. Não tem mais o Endrick, não tem mais o Luiz Guilherme, não voltou ainda o Dudu. Estevão, resolve aí. Você tem um ano para Acho que vai de Rony, vai de Flaco Lopes. Não, acho que vai de Flaco Lopes, mas o Rony vai ser um jogador que vai estar muito presente ali. É disputa, sabe? Disputa por posição. São jogadores que já tiveram seus momentos, o Rony por mais momentos do que o Flaco Lopes, mas o Rony pode fazer lado de campo também. O Flaco numa bola aérea é importante, num jogo bem fechado, né? Pode ser uma possibilidade. E o Rony é bom na bola aérea também. Também. Mas não vive sua melhor fase, né? Especialmente na bicicleta. Você sabe o que eu estava vendo aqui? Bola aérea com os pés. Estamos chegando na 8ª rodada e o Palmeiras não venceu como mandante neste brasileiro. Eu estava dando uma olhada para relembrar. Ele perdeu do Internacional, ele empatou com o Flamengo e ele perdeu do Atlético Paranaense. Mas 2 desses 3 jogos foram em Barueri. É isso. Hoje é no Allianz Parque de novo. De qualquer maneira, 8ª rodada e o Verdão, campeão brasileiro, ainda não ganhou como mandante. Que coisa, né? Porque de fato jogou um jogo só na sua casa. Casa do Palmeiras. E foi o jogo contra o Flamengo, um jogo muito ruim. 2 equipes, a gente na época que eu falei muito, 2 equipes, uma com medo da outra, ninguém queria entrou para não jogar, perder. De fato. E também não perdeu. Vamos ver o jogo de hoje, né? O Palmeiras precisa muito de ter essa regularidade jogando diante da sua torcida, né? Jogando na sua casa, onde se sente à vontade, onde se sente bem. E o jogo de hoje é para ganhar essa confiança, reconquistar essa confiança. Mas entendo que não é um jogo definitivo que a gente vê um novo Palmeiras. Esse novo Palmeiras, o Palmeiras pós-Endrick, vai esperar chegar o Dudu, vai esperar chegar ali na frente o Felipe Anderson, em breve, quem sabe o Riai chegando aí para fazer aquele lado, como é que ele vai se encaixar nesse sistema do Palmeiras. Então, é uma coisa que vai acontecer com o tempo. O Riai é um jovem lateral. Se você conhece bem, já viu alguns jogos do Riai ou não? Vi alguns jogos do Riai. Você acha? Mas ele, quase todos os jogos, né? Porque o São Lourenço gosta de jogar com 3 zagueiros, ele na verdade, ele é mais um ala do que exatamente um lateral, né? Um novo Mike, talvez? O Mike tem jogado mais avançado, né? Nesse time do Palmeiras. Não é exatamente o que o Marcos Rocha vinha fazendo, né? O Marcos Rocha vem jogando como um terceiro zagueiro pela direita. O Riai é um lateral, é um ala. Aliás, o São Lourenço está desmanchando, né? Adversário do Galo nas 8ª de final. Bom pro Galo, né? Que o outro ala também, o Braida, está saindo. O Bareiro, o centroavante, ao que parece, vai para o River Plate. É um time que está desmontando a sua estrutura. Não sei como é que vai se remontar daqui. Solte a voz e fale. Galo nas quartas de final. É grande favorito, né? Já era antes e agora. A gente viu o São Lourenço, sob o comando do Romagnoli, melhorar muito no segundo turno da fase de grupos da Libertadores. Tanto que conseguiu passar sem perder pelo Allianz Parque, que é muito difícil em Libertadores. Mas é isso, é um Palmeiras que a gente vai ver se reconstruído, mas a partir de uma base. O que o Vasco não tem. O Vasco a gente está... O que vai ser? O que será? O que ganha e o que perde sem Payet?
Que eu vi o pessoal reclamando do Payet, não marca, é um a menos para recompor, para marcar, tarará. Mas também é um a menos para criar a jogada quando ele não tá, né? Porque a criatividade dele é muito boa. Ele sabe jogar, mas não marca. E até por isso que eu reforço aquilo que eu falei antes. Acho que vai ser um Vasco de muita marcação, porque sentiu muito. Acho que faltou pegada um pouco no meio de campo do Vasco na goleada histórica para o Flamengo. Largou. Então vai ter um pouco mais isso, mas a criatividade você vai depender muito de lance fortuito, situação de bola parada, avanço com o Piton, que tem um bom cruzamento, e vai ficar nesse tipo de situação. E Bola até aérea pro Verratti. pro Verratti. O Vasco usou muito esse modo para escapar do rebaixamento ano passado, e para esse jogo especificamente, eu não duvido. E lembrando que o Álvaro Pacheco é um cara que gosta muito de ser vertical. Então, os times dele, de levar a bola o mais rapidamente para o ataque. Com a ausência do Payet, talvez seja muita ligação direta, buscando o Verratti, fazer pivô, esse tipo de jogada. Também se aproximar ali do Verratti, que é um cara que ele faz muito bem jogadas de aproximação, talvez seja esse caminho. Mas até do que o Eugênio está falando do Palmeiras, que já tem uma estrutura, até por isso que eu espero uma atuação mais consistente do Palmeiras, apesar de tantos desfalques. Que a gente falou de mandante, mas de uma forma geral. Acho que o Palmeiras, o mérito dele é que ele sempre vence, ou quase sempre vence, mesmo jogando mal. Ou dificilmente perde. Dificilmente perde, mas está faltando mais desempenho, eu acho. Assim, você está falando de vários, adversários difíceis, mas o Palmeiras não foi bem contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo até equilibrado, mas assim, desequilíbrio na transição defensiva. Contra o Criciúma, ganhou, mas não foi bem. Então, a gente está falando de um Palmeiras que foi líder com todo o mérito. Contra o Del Valle, se não me engano, o jogo de ida, ele foi muito mal no primeiro tempo contra o Liverpool, e virou historicamente no segundo tempo, né? Exato. E contra o Liverpool a mesma coisa, o primeiro tempo que começa mal no Allianz Parque e depois consegue a vitória. Então, eu estou sentindo falta da consistência do Palmeiras. Como eu falei, os caras são impressionantes. Mesmo jogando mal ou não tão bem, o resultado quase sempre vem. Mas acho que pode entregar mais desempenho. A gente tem uma tela com confrontos do Abel Ferreira contra técnicos portugueses, como vai ser hoje, diante do Vasco. É Álvaro o primeiro nome, né? Álvaro Pacheco. É muito azar. Chegar assim, e pegar... Ele pegou o combo mais difícil hoje do futebol brasileiro, nos 2 primeiros jogos. Para começar, né? Para começar, Flamengo e Palmeiras. E ainda assim, o Flamengo clássico, então acaba a questão do mando diminuindo um pouco. Sim. E o Palmeiras fora de casa. Então, assim, pior sequência possível para ele começar. O que tem que fazer o Pacheco, hein, Mari? Para parar o Verdão? Pergunta para ela, eu respondo. Milagre. É? Muita coisa. Ele respondeu milagre, eu falo muita coisa. Só um milagre pro Vasco? O Dodô da Colina, coitado, já tá triste e vai ficar desesperado. Só um milagre para salvar o Vasco hoje? Vai ser difícil trocar uns passos. Palmeiras no Allianz, pô. Um time que vem de 6-1 pro Flamengo. Precisa reverter 100% o time do Vasco. Mas você lembrou, ele teve 10, 11 dias para trabalhar. O que será que ele trabalhou? Pois é, e o Abel também teve, né? Mesmo tempo para trabalhar. Nada alivia. Uma situação Tem gente que acha, né, Mari, que às vezes é melhor não ter esse tempo para treinar, é melhor jogar. Mas no caso do Vasco, jogar na sequência de um 6-1, acho que o melhor foi... Gente, me deixa aqui quietinho, só um pouquinho. Passou 10 dias de ressaca. Mas o bom... Deita se cobre com o cobertor ali, fica pelo menos 2 dias sem ver ninguém. O Vasco teve essa possibilidade. E também é um técnico que acabou de chegar, então, para ele conhecer os jogadores. Por isso que, sinceramente, mesmo que o Vasco perca, acho que o mais importante hoje é o Álvaro Pacheco conseguir mostrar alguma coisa. Assim, acho que a gente já falou, seria o normal, não dá para pensar, o cara começou com 2 derrotas, mas olha que derrotas. Tudo bem, é decepcionante o 6-1, da forma como foi, é bem questionável. Até a gente não sabe o que esperar dele, né? Pois ainda, é, assim, não, mas de repente se o Vasco mostrar algumas questões de jogo, de um time mais consistente com ele, ainda que não vença, acho que já poderia ser algo. Vou te falar uma coisa, você falou é perfeito, mas sabe aquela sensação de já ouvir isso? E não é sensação, é certeza. O torcedor do Vasco, tenho certeza, ele está cansado disso. Sim. Se perder, tudo bem, mas o importante é melhorar o desempenho. Não, isso lógico, já tem... Não estou te... Não, é fácil. Eu concordo com você, eu falaria a mesma coisa que você falou. Mas o torcedor do Vasco, ele está cansado disso. Ele já ouviu isso quantas vezes? Não, se perder, tudo bem. O importante é o desempenho melhorar. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso. Eu tô falando...
Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui sentado, olhando de uma forma mais racional. Envolvimento sentimental. Mas se eu fosse torcedor, eu tava me xingando agora. É isso, tem que pontuar, né, Abel? O torcedor do Vasco nem assistiu o debate. Pontuar, exatamente. O fã de esportes vai pontuar agora. Hashtag F360BR. Coloca aí. Vamos ver quem chega. É o Misael. Olha a foto ali. Aquele é o Misael ou é o filhinho do Misael? O time do Vasco é melhor que o Botafogo de Ribeirão, que impôs muita dificuldade para o Palmeiras. Dito isso, Vasco 1-0. O Botafogo de Ribeirão impôs dificuldade para o Palmeiras e ganhou do Santos na Série B. Eugênio. Como eu disse, né? Israel lembrou bem, não é um bom ponto? O importante é pontuar, é isso aí. Magalhães é um rubro-negro, acho que vai provocar. Palmeiras vai jogar sem vontade hoje. 5-0? Caramba! Aí ele pisou no Vascão, hein? Rubro-negro, né? Rubro-negro. Tá embalado ainda. Sabe quem joga hoje em Criciúma? Em Criciúma, não é, Leão? Criciúma, Heriberto Rios. Heriberto Rios, Internacional e São Paulo. Tá aí aqui atrás, ó. Ah, boa. Cudê e Zubeldia. Que belo confronto, hein? Intensidade. A gente falou de... Jogos 32 como titular, 83,9 minutos por jogo. Presença em jogos do time, 67%. A última partida no dia 27 de abril. O Vasco que vem até São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Substituição aqui no nosso sofá e o Vinícius Nicoletti já por aqui para trazer também as informações do Palmeiras para essa partida de quinta. Tudo bem, Nicoletti? Bem-vindo. Tudo bem, Glaucio. Um beijo para você, Beijo. Mari, o Renato. Bem, Renatinho? Beleza? Certo? Tudo jóia. Pois é, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco nessa quinta-feira, né? O Palmeiras buscando aí a sua primeira vitória como mandante nesse Campeonato Brasileiro, né? Até agora começou mal em casa, nos jogos que foi mandante, perdeu 2 jogos na Arena Barueri, empatou com o Flamengo no Allianz Parque e agora tenta vencer aí esse primeiro jogo. O time tem alguns desfalques, né? Os 2 jogadores que estão disputando a Copa América, o Richard Rios com a seleção da Colômbia e o Gustavo Gomes com a seleção do Paraguai, e os 2 jogadores que já estão sendo negociados, o Luan, que vai para o Toluca, nem no treino participou mais, então está fora dessa partida, e o Luiz Guilherme, que já viajou para Londres para realizar exames médicos, então os 2 aí devem ser confirmados nessa saída, nesse meio de temporada, como 2 saídas do Palmeiras. E aí o time vai em busca de reforços, né? Está fechando com o Agustín Riay, que é um jovem lateral do São Lourenço, destacou nos jogos do São Lourenço nessa Libertadores. O Palmeiras fez uma proposta, segundo a informação que vem lá da Argentina, dos nossos companheiros da ESPN, é que o São Lourenço aceitou essa proposta, então agora também fica aí trocando documentos e daqui a pouco será mais um reforço do Palmeiras aí na sequência da temporada. Do lado do Vasco, né, Gláucia, a gente viu aí o Medel que está saindo, né, o Vasco que perdeu todos os jogos em casa, também nesse Campeonato Brasileiro, né, 4 derrotas. Não vai ter o Medel, também tem outros desfalques. Praxedes e o Payet estão machucados. A boa notícia aí no time é que o Adson volta, ele que foi poupado no jogo, estava com desgaste muscular, foi poupado no clássico contra o Flamengo. Então, são problemas para os 2 lados e o Palmeiras buscando essa primeira vitória e o Vasco uma recuperação com o novo técnico, né? Com o Álvaro Pacheco, vai fazer seu segundo jogo. Teve um tempo aí a data FIFA para ele conhecer o elenco, se familiarizar com os jogadores e encontrar uma formação tática que o time faça o time conseguir render. Então, é esse segundo jogo e essa parada foi bom para o novo treinador. E o Palmeiras tentando esse resultado em casa e o Vasco tentando essa recuperação. Agora, uma novidade que o torcedor do Vasco mais quer é saber sobre a situação do Coutinho, né? O UOL e o GE deram que ele rescindiu o contrato com o Aston Villa, está livre no mercado para assinar Fabrício qualquer Romano equipe. deu também o homem lá. Mas, o que acontece? A família do Coutinho, a assessoria, negou, falou que ele segue com o contrato com o Aston Villa, então essa informação é extraoficial. Oficialmente, ele ainda tem contrato com o Aston Villa, mas deve estar próximo aí, se não já chegaram a acordo, já deve estar próximo aí dessa rescisão de contrato e aí depois ele fica livre para assinar com qualquer equipe, inclusive aceitar a proposta do Vasco, que ele já falou que quer voltar para o Vasco. Aí seria um reforço e tanto, né? Álvaro Pacheco chegou nesse Vasco, amigos,
primeiro jogo, aquele clássico contra o Flamengo, que foi aquela, né? Não vou pôr mais fazer análise com o Boi, não. Aquela goleada, aquela coisa... E a sequência para o português não é fácil. Com esse tempinho aí que ficou parado para tentar entender a casa, não é nem arrumar. Palmeiras. Mas aí, Palmeiras, fora de casa no Allianz. Vamos lá, o que esperar deste jogo? Nossa, da parte do Vasco eu confesso que eu não sei, assim. É aquilo que eu te falei, eu acho que a sorte é que a goleada acontece na véspera de uma pausa de data FIFA ali, em que você pode reunir, entender o que aconteceu e ir para muito além de campo e bola, né? Ali e logo depois o Pedrinho vem dar um pronunciamento falando que realmente é inadmissível e eu acho que está tentando mexer estruturalmente por conta da liminar, né, em que afasta pelo menos um pouco a SAF, você tem um respiro ali para poder pelo menos entender como a casa está, porque até então o Pedrinho não tinha autonomia nenhuma, né, para poder desempenhar ou desenvolver. Estou muito curiosa para saber como que vai ser essa chavinha. Porque perder para o Palmeiras é normal, né? O Palmeiras, além de ser mais time, o momento, o trabalho, o projeto, é normal. Mas como que vai estar esse Vasco na parte anímica? Como que vai estar a postura dos jogadores? Eu tô bem curiosa para ver como que vai ser essa partida. Então, tem uma maneira... O cara chega no Brasil, Flamengo e Palmeiras, os 2 primeiros jogos dele. Também é sacanagem, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente espera de um Vasco, principalmente no aspecto mental, né? Porque o Vasco, ele começa bem o clássico do 6-1. Olha que loucura, foi 6-1, o Vasco começa bem e depois vai diluindo, né? O time vai murchando, vai tomando um atrás do outro, uma situação muito complicada. Então, assim, é de se ter uma postura mais agressiva. Difícil segurar o Palmeiras. Hoje também tem suas dificuldades. O Palmeiras é um time hoje que, para propor o jogo, tem tido muitos problems. Não está jogando bem, né? Faz tempo. O Palmeiras também não está jogando tudo aquilo, não. Claro que existe uma diferença de clube. Aí é um abismo, né? Parece que eles são de mundos diferentes. Mas, assim, é um jogo para ter organização, para se fechar bem e tentar jogar no erro do Palmeiras. Eu acho que é por aí que o Vasco vai tentar. Boa, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso Sport Center. Eu ia dispensar o senhor, não vou não. Não? Falaram para você ficar. Já que você... Tem reforço na área, no Palmeiras. Agustin Riai, se escreve com G, mas se fala com R. Agustin Riai tem 20 anos e pode jogar em 4 funções diferentes. É uma das razões do Abel Ferreira querer contar com o lateral direito do San Lourenço, que enfrentou o Palmeiras e empatou 2 vezes, 1-1 em Buenos Aires, 0-0 no Allianz Parque. Ele pode jogar em 4 funções, a saber, ele pode jogar defendendo em linha de 4, na defesa com linha de 4 no lugar do Marcos Rocha, aqui pelo lado direito. Mas como o Abel tem esticado o Piquerez como ponta e feito na saída de bola um 3-2-5, o Riai pode jogar aqui também na função do Marcos Rocha, como lateral, defendendo em linha de 4 ou marcando em linha de 3. Essa aqui não é a melhor função para ele, não. Mas como lateral direito em linha de 4, ele joga tanto para fazer a marcação quanto para subir no apoio. Então ele pode ser também o homem da largura do campo pelo lado direito. Ele pode jogar num 4-2-3-1, que o Abel usa muitas vezes, nessa função aqui, ó, que tem sido do Estevão. É claro que é diferente do Estevão, porque o Estevão é um jogador de agressividade, de drible, de ir para cima. Mas ele pode jogar o Riai numa função, por exemplo, como que o Gabriel Menino fez na final da Libertadores de 2020. Um ponta que fecha para bloquear o meio campo. Ele pode jogar de 8, na função que é do Zé Rafael. Não tem sido a função prioritária dele, mas ele pode jogar de lateral direito, fazer saída de 3, jogar como segundo volante e jogar como falso ponta direita. Então são 4 funções. Lembra que no livro do Abel, ele falava sempre de polivalência. Qual é a sua função principal? Lateral direito. Qual outra função você pode jogar? Pode jogar de 8. E essa capacidade de exercer múltiplas funções é o que faz o Riai chegar ao Palmeiras. O reforço para o meio da temporada. Até a bola faleceu hoje à tarde, no máximo até o fim do dia, pá, bate o martelo, bateu o martelo batido. Tinha que ter um martelinho batido, né? Tem a sirene e o martelinho batido. Vamos criar um martelinho batido. Então é isso, martelo batido.
O Giai vai ser contratado pelo Palmeiras, já foi contratado, um negócio bom para o Palmeiras até, porque você pega um jogador jovem com potencial de revenda e é um jogador que já vinha sendo observado pelo mercado europeu. O Palmeiras deu toco em gente grande da Europa que já desde a temporada passada observava esse lateral direito, que é muito bom de 20 anos. E o Abel Ferreira viu nos confrontos diretos ali do Palmeiras, gostou bastante. 7,5 milhões de dólares, que foi a oferta que subiu ontem de manhã, e o San Lorenzo ainda vai ficar com 25% do jogador. 25% você vai falar, nossa, mas é muito, mas é um jogador que de fato tem essa promessa de revenda, como o Aníbal Moreno, por exemplo, que já vai estar na seleção argentina, e foi um achado do Palmeiras, com muita dificuldade na negociação com o Racing, foi também muito difícil com o San Lorenzo. Quando o San Lorenzo recusa a oferta do Palmeiras, tinha uma ala dentro do Palmeiras falando, não vale a pena insistir, porque os caras vão querer aumentar de novo, colocar mais uma cláusula, aumentar de novo, mais uma cláusula. E aí o Palmeiras foi muito assertivo. Depois que mandou a segunda oferta, falou assim, nem mais um dólar, nem mais um peso, nem mais um real. E aí o San Lorenzo viu que a oferta era boa, o jogador evidentemente contou muito a vontade do jogador, assim como foi o Aníbal Moreno, e aí o negócio foi fechado, mas o Palmeiras colocou um ultimato, falou assim, daqui não sobe mais nada, não vai mais nenhuma cláusula, porque muita gente já alertava, né, a direção do Palmeiras de que é muito complicado negociar com o San Lorenzo, é muito complicado negociar com os clubes argentinos, né, como foi com o Aníbal Moreno. Então o Palmeiras botou esse ultimato e conseguiu fechar o negócio. O ano passado tinha um ingrediente extra, no caso do Aníbal Moreno. Desde que o Marcelo Tinelli virou dono do São Lourenço, não é fácil negociar com o São Lourenço. O São Lourenço é um time hoje que tem nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, é campeão argentino até com mais frequência do que o Racing, né? O Racing passou um longo período, depois ganhou. Tem muita estabilidade, um time que ameaça o Boca Juniors, por exemplo, que é freguês do São Lourenço historicamente. Mas o ingrediente que havia diferente no ano passado para o Racing é que o Racing projetava eliminar o Boca e enfrentar o Palmeiras na semifinal. E, neste caso, o Racing não apenas jogaria desfalcado do Aníbal Moreno, como o Palmeiras poderia jogar com o Aníbal Moreno contra o Racing. E esse era um ingrediente importante. Esse ingrediente não existe no cruzamento de agora, porque o São Lourenço só enfrenta o Palmeiras de novo, na Libertadores, numa hipotética final. E o São Lourenço não é um clube. O São Lourenço, é claro que o São Lourenço quer ganhar a Libertadores, mas o São Lourenço não é um favorito para chegar até a decisão da Libertadores. E o Racing projetava muito o encontro com o Palmeiras na semifinal. Se ele passa pelo Boca Juniors, ele enfrenta o Palmeiras na semi no lugar do Boca. Então, esse é um aspecto que facilita um pouco mais. O São Lourenço não está projetando enfrentar o seu ex-jogador que o impeça de chegar até a decisão. É um ingrediente. Outro ingrediente que eu acho importante está nesse livro aqui, né? Para quem se lembrou do livro Cabeça Fria, Coração Quente, cujo título virou até grito da torcida na arquibancada. Sabe como é que eu canto, né? Cabeça Fria, Coração Quente. Coração Quente. Hã? Abel Ferreira, como é que é? Abel Ferreira, palmeirense como a gente. Esse livro, ele conta a história da polivalência no início do processo do livro. Quando ele fala que chegou ao Palmeiras, colocou círculos nas posições de 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 10, 7, 9, 11 e pediu para os jogadores irem cada um para o círculo na posição que gostam de jogar. E aí, depois disso, no segundo passo, ele disse: agora eu quero que vocês vão para o círculo da posição em que vocês não gostam, mas podem jogar. E aí todo mundo caminhou para um outro círculo, menos o Scarpa. E aí os jogadores disseram: ô Scarpa, você não vai jogar na lateral? E aí o Scarpa foi para a lateral, se colocar no círculo do número 6, que foi a posição em que ele acabou jogando a decisão da Libertadores contra o Flamengo
em 2021. O Riai, a gente conta já na prancheta. Pode jogar em 4 funções. Talvez até 5. Vamos rodar já, PVC. Por favor, Amandinha, roda a vinheta. Esse aqui é o Riai no São Lourenço, tá? Lateral direito, número 8. Eu tô falando Riai porque eu aprendi com o Seba, que trabalhou na ESPN comigo, que é argentino, que na Argentina se fala Riai. Se escreve Giai, mas eles falam Riai. Vamos ver como é que a gente vai chamar ele aqui. Como é que ele vai se chamar aqui. Lateral direito em linha de 4. Era como vinha jogando, tá? Ele como lateral direito. Ele tem boa capacidade de apoio. Ele tem boa saída de jogo. Ele tem drible. Mas ele é 8. Então você já entende que de formação ele pode jogar nessa função também. De segundo volante. É a posição preferencial dele? Hoje não. Hoje ele tem jogado como lateral direito. Linha de 4, como o Leandro Romagnoli fez depois da sua chegada, ou de 5, como jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. Porque contra o Palmeiras, o Romagnoli voltou a defender com linha de 5. E aí, o que acontecia com o Riai? Que é uma terceira função. Lateral direito, eventualmente 8. Linha de 5, como lateral em linha de 5 defensivo, é assim. Mas quando ele sai para construir o jogo, isso passa para um 3-4-3. Então, ele passa a ser ala. Ele pode fazer o lado direito, defensivo e ofensivo. Como o Mike. Como é que joga o Palmeiras quando joga o Mike e o Marcos Rocha? Que as pessoas insistem em dizer dobra de laterais. Não é dobra de laterais. O Marcos Rocha joga de terceiro zagueiro e fecha como lateral direito quando recupera a bola. E o Mike joga como ala e fecha a linha do meio-campo quando o Palmeiras recupera a bola. Então, o Riai pode jogar de lateral em linha de 4, de lateral defensivo em linha de 5, de ala pela direita, fechando a linha do meio de campo. Até de 8. E como ele faz a ala, ele pode eventualmente ser adaptado para jogar como ponta, num 4-2-3-1. Há um ponta como o Estevão? Não. Ele não tem o do Estevão, ele não tem a agressividade do Estevão. Mas lembra como é que o Abel montou o time contra o Santos na final da Copa Libertadores de 2020? Quem era o 7 daquele time? Era o Gabriel Menino. Não era o 2, o ala. Era um 4-2-3-1, em que o Gabriel Menino fazia esse lado de uma maneira mais defensiva do que o Estevão. Então, ele pode jogar de lateral direito, eventualmente de 8, de lateral direito em linha de 5, de ponta direita. Ele faz 4 funções, eventualmente 5. PVC, o Anderson Fernandes tá fazendo uma declaração aqui. Eu amo o PVC. Hoje é dia dos namorados. Podem mandar sua declaração aqui que eu vou ler. Tá? Eu quero fazer uma declaração, meus amigos Karen e Lucas, que me emprestaram a casa hoje porque a prefeitura cortou a luz da minha casa para cortar as árvores. Tive que sair correndo, segurando a barriga e os equipamentos. E ainda bem que eles me receberam aqui. Não dá para ver porque a câmera tá para cá, mas é um monte de quadro de Palmeiras aqui. É um casal muito palmeirense. Fica aqui meu obrigada a eles. Vamos falar de... Diga, PVC. Não, eu vou ter que fazer o trocadilho de novo. Faz. Você saiu das árvores e veio para casa das Palmeiras. É isso. O Domi, aproveitando já a audiência palmeirense aí na casa que você está fazendo de estúdio e a audiência gigantesca do Palmeiras que a gente tem aqui no De Primeira, além do Chiai, Riai, Giai, que já está fechado, é que eu já ouvi Riai e já ouvi Chiai, né? Porque o G tem um som de J, né? Na América do Sul. Argentina, Boca Juniors. Mas eu acho que aqui a gente pode abrasileirar no De Primeira, né? E falar Giai. Claro. O que vocês acham? Eu gosto de Giai. Eu sempre chamei de Giai. Vamos ver como é que ele chega aqui e fala, né?
na coletiva vai se perguntar como é que você quer ser chamado, e acho que bate o martelo. Mas eu gosto de Giai. Giai é um negócio legal, eu gosto. O Palmeiras segue no mercado, tá, gente? Então, com a saída do Luan, cada vez mais próxima aí do Toluca depositar a multa, aliás, poderemos ter novidades sobre isso hoje, ou a qualquer momento aqui no WhatsApp. O Palmeiras ao mercado está observando os zagueiros. 2 nomes aí que estão sendo observados. Um, eu digo, já era, porque o Gabriel Paulista, que é do Atlético de Madrid, não fica lá. O Besiktas está contratando um jogador. A informação, inclusive, minha e do Bruno Andrade na coluna Mercado da Bola hoje. E teve uma observação ali de leve do Palmeiras, né? Querendo saber, buscar informações, aquela coisa toda. E o Bruno Mendes, ex-Corinthians, o uruguaio, muito bom, inclusive, jogador de seleção uruguaia, é outro que o Palmeiras também observa. Eu perguntei para uma fonte do Palmeiras, e aí, podem avançar no Bruno Mendes? Aí a resposta foi: observar, olhar, não quer dizer que a gente vai pegar ou contratar, né? Uma forma de dizer de contratar. Então o Palmeiras está de olho ali, está de olho nessa função por causa da saída do Luan, mesmo com a renovação do jovem Kaique Naves. Antes da gente ir para a seleção, tem um superchat aqui falando sobre isso, do Thalisson Paz Souza. Obrigada, Thalisson. O Palmeiras vai atrás de um centroavante e a posição que o Palmeiras mais precisa urgentemente é essa? Sim, é a prioridade do Palmeiras. Apesar do Flaco Lopes ser um jogador que o Abel Ferreira gosta muito, o Palmeiras trata muito bem o Flaco Lopes e com muito cuidado. Na análise interna do Palmeiras em relação ao Flaco Lopes, é um jogador muito bom, é um jogador goleador, é um jogador que está se preparando, mudou o status físico, um ajuste ou outro, principalmente na questão da intensidade, na questão do estar ligado 100% no jogo, né? Aquela coisa que o Abel gosta muito do cara ser intenso, é o que o Flaco Lopes precisa melhorar. Faz mais de 1 mês e meio que ele não marca um gol, e esse jejum está incomodando de fato o Flaco Lopes, mas principalmente porque o Palmeiras, apesar de querer ficar com o Rony, pode ser que chegue alguma proposta para o Rony no meio do ano. E dependendo do mercado que chegar essa proposta ao Rony, pode ser que o Rony queira sair. Então, assim, o Palmeiras está atento à saída do Endrick, que já era certo e iria contratar alguém, iria no mercado para ir atrás de alguém, mas tem essa questão que passa batido muitas vezes para o torcedor e é importante trazer. Tem o Flaco Lopes e tem o Rony, mas o futuro do Rony ele ainda não é certo. Então, vamos ficar observando aqui, enquanto o Palmeiras prioriza a questão do centroavante. Perfeito, André. E já que você deu essa deixa maravilhosa do Endrick, que era o que eu precisava, vou chamar para o nosso papo aqui o Éder Traschini e o Thiago Arantes. Éder está nos Estados Unidos, Thiago Arantes na Espanha, porque o assunto é, entre outras coisas, seleção brasileira, Endrick e Vinícius Júnior. Hoje tem jogo contra os Estados Unidos, 8 horas da noite, horário de Brasília. A gente venceu o México por 3-2 no sábado, para quem não viu, com um time um pouco reserva. E hoje parece que vai time titular, né, Éder? Bom dia para você, mas o Endrick no banco, apesar de muitas críticas da torcida. Bom dia, Domi, bom dia a todos, bom dia a quem está acompanhando de primeira. Por enquanto o Endrick ainda segue no banco, né? A gente já tinha essa informação, mas ontem na coletiva eu perguntei diretamente para o Dorival, né? E o Dorival, todo mundo aqui já conviveu em trabalhos e sabe que se a gente fizer uma pergunta mais ou menos, o Dorival vai contornar. Se você der alguma brecha para ele, ele vai contornar, vai falar outra coisa, não vai responder o que você perguntou. Então eu perguntei diretamente, falei, Dorival, Éder Traschini do UOL, o Endrick vai ser titular amanhã? E aí ele até falou, quem? Aí eu falei, o Endrick. Daí ele, não, o Endrick não começa. E aí ele aproveitou para falar tudo que ele queria falar sobre o Endrick. E aí ele pediu para ter paciência com o jogador, falou que é um menino que tem muito potencial, que já está resolvendo jogos, mas que é preciso ter paciência, pediu para confiarem nele, relembrou a carreira dele, que ele... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Palmeiras e Vasco. Verdão vai com tudo aí para conseguir uma vitória, para chegar aí na parte de cima da tabela. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.